Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo no meu canal. Eu sou a pastora Liliane Navarro e desde já eu te agradeço de todo o meu coração por você que está inscrito nesse canal. Que Deus te abençoe, que Deus prospere sua vida 1000 vezes mais. Continue compartilhando. Eu quero te fazer um desafio hoje. Eu quero te convidar a você compartilhar este vídeo com 23 pessoas. E quando você terminar de compartilhar com os 23, eu quero que você pegue o Salmo 23 e você ore por uma causa que está impossível na sua vida. Que hoje Deus vai te dar a resposta. Você vai receber a vitória no nome de Jesus. Você crê? Faça, compartilhe com 23 pessoas e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Vai acontecer um grande milagre, sabe por quê? Porque você vai estar fazendo a obra de Deus, você vai estar trabalhando na obra de Deus, você vai estar evangelizando. A palavra do Senhor diz que quando nós trabalhamos para Deus, Deus trabalha para nós. Quando Deus se alegra conosco, o milagre acontece. Então Deus estará se agradando de você, né, se você compartilhar esse vídeo, porque este vídeo, esta aula de teologia, é um projeto de Deus para mim e para a sua vida. Que Deus te abençoe. A nossa aula de hoje, né, dando continuação ao nosso curso básico em teologia, né, e nós estamos estudando a matéria Cristologia. E hoje nós temos mais um vídeo aula e a nossa aula de hoje é muito interessante, muito importante para você que ainda não tem conhecimento e para você que já tem conhecimento, você que é cristão, você que é filho, que é servo de Deus, né? Hoje nós vamos falar sobre o propósito da morte de Cristo, né? Você já deve ter se perguntado, principalmente se você não é cristão, né? Mas será que realmente isso é verdade? Será que esse Jesus mesmo nasceu? Será que ele morreu mesmo numa cruz? Passou tudo isso? Será que ele foi humilhado realmente? Bem, a palavra de Deus, ela nos confirma que isso é uma pura verdade. E tem relato também de outras pessoas que já fizeram estudos profundos e confirmaram sim que Jesus Cristo veio na Terra, que existiu esse Jesus e que houve toda essa situação. Então já foi confirmado, né, por muitas pessoas que não são cristãs sobre essa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo na Terra. Então, meus queridos, meus amados, pegue aí seu caderno, sua caneta, pegue sua Bíblia e vamos estudar o Evangelho de Cristo, né? Vamos aprender um pouco mais, vamos saber mais sobre esse propósito maravilhoso de Deus na vida de Cristo para nos salvar, para nos libertar, para nos dar vida e vida em abundância. Eu quero te convidar a pegar a tua Bíblia e abrir no livro de Lucas, né, para que você possa entender um pouco mais sobre essa parte do Evangelho, onde nós vamos tratar sobre a morte de Cristo, sobre os acontecimentos de Cristo, né? Porque o propósito da morte de Cristo, a natureza da vontade de Deus com o homem, né? Ou seja, e também entender o pecado, né? O processo do pecado e o processo da salvação, que somente com a morte de um cordeiro limpo, puro, imaculado, poderia vir a acontecer, né? E o nosso Senhor Jesus, ele é o nosso cordeiro vivo que desceu do céu para nos salvar, para nos libertar, né? Mas vamos aqui para o evento, né? A crucificação de Jesus foi um evento que ocorreu por volta mais ou menos do ano 30 e depois de Cristo até o ano 33 depois de Cristo. Isso é uma coisa que eu não tenho um relato certo para dizer que aconteceu dia tal, hora tal, mas aconteceu exatamente nesse intervalo do ano 30 ao ano 33, ok, gente? Jesus, que os cristãos acreditam que é o Filho de Deus e também o Messias. Ele foi preso, ele foi julgado, né, pelo Sinédrio e condenado por Pôncio Pilatos a ser flagelado e finalmente executado na cruz. Coletivamente chamados de Paixão de Cristo, o sofrimento e a morte de Jesus representam aspectos centrais da teologia cristã, incluindo as doutrinas da salvação e da expiação, né?
Nós vamos falar ainda dessas doutrinas da salvação, dessas doutrinas da expiação. Nós vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto, né? Mas a crucificação de Jesus está descrita nos 4 evangelhos canônicos. Isso mesmo, nos 4 evangelhos canônicos, né? Que vem de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Foi atestada por outras fontes antigas, uma história que ela já foi confirmada. E não foi por somente, os cristãos querem confirmar essa história, então eles acabam acreditando que isso é verdade. Não, gente. Não foi somente confirmada por cristãos, ela foi confirmada por pessoas que não reconhecem Jesus, não reconhecem Deus, que se aprofundaram nas ciências, em muitos estudos, em fósseis, muitas coisas, e ali eles confirmaram que realmente Jesus Cristo, esse Jesus, ele existiu, ele veio à Terra e morreu com morte de cruz. Cristãos acreditam que o sofrimento de Jesus foi previsto na Bíblia, na hebraica, como no Salmo 22 e nos cânticos de Isaías sobre o servo sofredor. Então a gente sabe que Isaías ele é conhecido como profeta messiânico, né? Por quê? Porque ele profetizou, né, várias coisas sobre nosso Senhor Jesus Cristo, né? A vinda de Cristo, né? O Espírito Santo sobre ele, né? O seu sofrimento, a morte de cruz, onde ele levou todas as enfermidades, todas as suas dores, né? Todas as prisões que ali lhe cercavam. Tudo isso você acha no livro de Isaías, né? O livro messiânico. Então são livros que já profetizavam sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e como um servo sofredor. De acordo com uma harmonia evangélica, Jesus foi preso em Getsemane após a última ceia com os 12 apóstolos e foi julgado pelo Sinédrio, por Pilatos e por Herodes Antipas, antes de ser entregue para a execução. Após ele ter sido, chicoteado, Jesus recebeu dos soldados romanos como zombaria o título de Rei dos Judeus. Foi vestido com um robe púrpura e cor imperial, uma coroa de espinho colocado sobre ele, uma coroa de espinho, e foi surrado, chicoteado, cuspido, humilhado e pisado. E tudo isso foi por mim e por você. Jesus carregou a cruz em direção ao local de sua execução. Uma vez no Gólgota, Jesus recebeu vinho, ou vinagre, como algumas traduções dizem, né? Misturado com mirra ou fel, para beber. Você confirma essas passagens, esses relatos? Em Marcos 15, 22 e 23, Mateus 27, 33 e 34. Os evangelhos de Mateus e de Marcos relatam que ele se recusou a beber, né? Ele então foi pregado à cruz, que foi erguida entre a de 2 ladrões, condenados de acordo com Marcos em 15 e 25. Ele resistiu ao tormento por aproximadamente 6 horas, da hora terça aproximadamente à 9h da manhã, até a sua morte em Marcos 15, 34, 37, na hora 9, 3 da tarde. É importante observar que Marcos utiliza o sistema judaico de medição de horas, considerado nascer e o pôr do sol. A 9ª hora responderia pelas 15 horas. João utilizava o sistema romano, mesmo sistema adotado nos dias de hoje, fazendo concordância com os outros evangelhos. Então você entende? No livro de Marcos, ele usa aqui o relato dos judeus, o horário dos judeus, né? E já aqui nós observamos que João, ele usa o horário nosso de hoje, né? O nosso horário que nós usamos aqui, hoje. Os soldados fixaram ali uma tábua, uma placa sobre a cabeça de Jesus, aonde estava escrito Rei dos Judeus, né? Então é muito importante nós entendermos isso.
E essa placa, ela não foi escrita em somente uma linguagem. Essa placa, ela foi escrita em 3 linguagens, gente. No hebraico, no grego e no latim. Agora você já sabe, né? Que ela foi escrita em 3 linguagens, tá bom? Acreditamos que os cristãos, né, tradicionais entendem a morte de Jesus na cruz como sendo um sacrifício. Todo cristão acredita nisso, né? Todos acreditamos nisso, que a morte do nosso Senhor Jesus Cristo foi sim um sacrifício feito por cada um de nós pecadores, né? Proposital e consciente. Ele tinha sim, gente, consciência do que ele estava fazendo. Ele sabia do que estava acontecendo e ele sabia que era necessário ele passar pelaquela situação, ele passar pela morte de cruz, porque era a única forma de que nós viéssemos ser limpados, né? Viéssemos ser perdoados, que aquele pecado que Adão e Eva ligou entre nós viesse se romper, viesse se quebrar, viesse se desfazer, né? Então era necessário sim ele fazer esse propósito, ele tinha sim consciência do que ele estava fazendo. E ele fez isso com amor, né? Por amor de mim, por amor a você, porque ele queria nos ver salvos e libertos, né? Feito a Santa Ceia, né? Em lembrança da última Santa Ceia do nosso Senhor Jesus Cristo na terra, né? E como também em muitas outras igrejas que acreditam no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eles comemoram o evento da Sexta-feira Santa, que acontece anualmente, uma vez no ano. Então, qual era o propósito da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O sacrifício de Cristo é nada mais, nada menos do que a sabedoria de Deus, né? Do que o conhecimento de Deus, do que o amor de Deus para conosco, né? Então era necessário sustentar essa relação com a santidade de Deus. Por quê? Porque o pecado afastou o homem de Deus. Então era necessário essa morte para que viesse voltar essa relação, esse amor de Deus, né? Diante do homem, porque Deus não deixou de amar o homem. Mesmo o homem sendo pecador, Deus ama o homem, Deus não ama o pecado. Então Deus quer que o homem se arrependa, que o homem volte a nascer de novo e ser um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Ele revela a sabedoria e o poder de Deus. Paulo, ele escreveu assim na sua palavra, lá em 1 Coríntios de 1, 22 a 24, Paulo falou assim: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então realmente sim, ainda há uma verdade hoje, infelizmente. Muitos judeus não acreditam no nosso Senhor Jesus Cristo, não acreditam que Ele era o Filho de Deus e até hoje estão esperando esse Messias, né? Pois aqueles que acreditam em Jesus Cristo estão simplesmente pregando as boas novas, que é o Novo Testamento, o Evangelho, a Palavra de Deus, que é onde relata toda a vinda de Cristo, né? Todo o propósito de Cristo por nós. Jesus Cristo nos liberta mediante a sua fidelidade, né? A fidelidade de Deus, a fé, né? Gálatas 2,16 e Gálatas 3,22. Jesus é o nosso libertador. Ele assume a nossa condição de maldito sob a lei e morre representativamente por toda a humanidade. Gálatas 12,14. E a posição de Jesus Cristo como Salvador da humanidade relaciona-se com o fato de que só Ele é o Filho de Deus, né? Feito homem. Jesus não é simplesmente um grande profeta. Ele ultrapassa todas essas categorias, né, humanas. Ele é o próprio Deus encarnado, feito homem para sempre, sem deixar de ser Deus. E vamos para o Você Sabia de hoje, né? Vamos lá para o Você Sabia de hoje. No Você Sabia de hoje, você sabia que a crucificação, né, ela foi praticada desde o 6º século antes de Cristo até por volta do 4º século depois de Cristo, quando foi abolida por ordem de Constantino I em 337 depois de Cristo. Os fenícios e os gregos costumavam utilizar esse tipo de morte
para punição política e militar. Os persas e muitos outros a utilizavam para punir altos oficiais, comandantes e até mesmo líderes rebeldes, né? Foram os romanos que se especializaram nesse tipo de tortura física e mental. A cruz era um bom instrumento de persuasão contra os rebeldes. Apesar de ser uma condenação terrível e vergonhosa, ela era praticada publicamente. Geralmente a vítima era crucificada nua e não tinha o direito de ser sepultado dignamente. O corpo dela era deixado para os animais comerem ou era jogado num lixo público, onde se decompunham junto-se de excrementos e restos de lixos urbanos. Era uma tortura horrorosa, uma coisa horrível, né? Só a misericórdia do Senhor. Ainda bem que isso mudou, né, gente? Glória a Deus por isso. Jesus disse a todos: se alguém quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvá-la-á. Lucas 9:23, né? Sendo um símbolo fundamental do cristão, como visão da máxima entrega do amor de Jesus no Novo Testamento, a cruz é um símbolo das paixões desregradas e do sofrer por amor de Cristo e da Igreja pela salvação do mundo. O sinal da cruz é o sinal dos cristãos, ou sinal do Deus vivo de que fala Apocalipse 7:2. Então eu espero, meus amados, meus queridos, que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que ela possa te servir, se aprofunde mais um pouco nesse assunto, né? Porque nós estamos num curso básico, né? Há mais uma profundidade nesse assunto que você vai conhecer no ensino médio, tá? Mas você precisa ter esse conhecimento e, né, quanto mais você puder se aprofundar, melhor se torna. Fica na paz do Senhor, compartilhe esse vídeo e até a nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Você mora aqui dentro do meu coração, aleluia. Deus, Ele tem algo poderoso para a sua vida. Que Deus te abençoe, querido. Compartilhe.